Oi, queridos, tudo bom com vocês? Eu tô morrendo de saudade de todo mundo, viu? Vamos lá, começar mais um pouquinho de matéria. Vamos falar sobre a nossa meta 6. Gente, essa matéria que a gente vai começar hoje não cai na nossa prova, certo? A nossa prova é só Mesopotâmia e Egito. Bem pouquinho, bem fácil de todo mundo ir bem. Tá certinho? Então vamos lá, hoje a gente vai começar a falar de povos aqui da América. Certo? Vamos começar a falar um pouquinho a respeito desses vários povos que viviam aqui. Então, pega o seu marca-texto, a apostila 2 já, né? Lembre, a gente já está na apostila 2 e vamos em frente, tá bom? Vem comigo. Então, queridos, essa parte nova começa lá na página 288, é onde está falando dos povos da América. Então, nessa página, aqui do ladinho onde a prof desenhou essa chave, tem alguns povos, mas não tem todos. Tem alguns, os mais famosos, os mais importantes. E aí eu dei um zoom no mapa para a gente dar uma olhadinha melhor em cada um desses povos. Então, tem vários povos aqui na América, ó. Os Siux, os Caraíbas, os Patagões, os Guaranis. E no nosso Brasil, na nossa região aqui da América do Sul e no nosso Brasil. Ó, na região aqui onde a gente mora, em Curitiba, a maior parte dos grupos eram tupis. Mas tinha também os Marajoaras, os Caraíbas, os Aibarás, os Incas. Então a gente vai falar, não vai falar de todos, infelizmente, não dá tempo, né, pra gente falar de todos eles, mas vamos falar dos principais, certinho? Nessa página, lá no finzinho da página ainda, na 288, lá no finzinho dela, tem a primeira perguntinha da meta 6, que é essa aqui, ó. Você já tinha ouvido falar algum desses povos? Infelizmente, não dá para comentar com os colegas, mas anote no caderno. Se você já conhecia algum. Querido, se você nunca ouviu falar de nenhum, é só anotar. Nunca ouvi falar de nenhum, tá certo? Não é difícil de fazer. Né? É só você dizer se você já conhecia algum ou não, ok? Então, falar dos maias. Esse povo começa lá na página 289 e vamos conversar um pouquinho a respeito deles. Então, olha, a civilização maia. Antes de falar da civilização maia, eu preciso conversar com vocês a respeito de um conceito bastante importante que está aqui nesse quadrinho. O que é uma civilização? Civilização é todo grupo de pessoas, é toda a população que se estabelece, que se sedentariza, que fica vivendo em um território. E essa população que fica vivendo junta nesse território acaba desenvolvendo a mesma língua, a mesma religiosidade, os mesmos costumes, as mesmas tradições, a mesma arte, a mesma configuração econômica, a mesma configuração política. Então, isso é que forma uma civilização. Tudo aquilo que caracteriza aquele povo. Isso é importante a gente saber porque todos os povos da história são civilizações. Comparar uma civilização com a outra até pode ter um valor didático, até a gente pode comparar para aprender melhor sobre elas, mas comparar naquele sentido de uma é melhor e outra é pior, é uma coisa muito injusta de se fazer. Por quê? Cada civilização tem o seu próprio processo histórico, tem o seu próprio desenvolvimento ao longo do tempo. Então, você dizer que a civilização A é melhor que a civilização B, acaba sendo uma injustiça muito grande, né? Porque todas as populações humanas são civilizações. Algumas com coisas melhores e outras piores, e outras com outras coisas melhores e outras coisas piores, tá certo? Também esse conceito de pior ou melhor é muito relativo, né? Melhor para quem ou pior para quem? Aquilo que pode para mim ser muito legal, muito melhor, pode não ser muito legal ou muito melhor para outra pessoa, certo? Então vamos lá, começar a falar aí da civilização maia. A civilização maia se estabeleceu na região onde hoje ficam os países da Guatemala, Belize, Honduras
El Salvador e a parte sul do México. Olhando no mapa, é essa regiãozinha ali que está circuladinha de roxo. Essa partezinha aqui. Dando um zoom para a gente ver melhor, ó, essa região aqui que é a região dos maias. E um outro mapinha, aqui, ó. Guatemala, fica aqui. Honduras é aqui do lado, El Salvador é do outro, e essa parte aqui de cima é México. O bonequinho aqui está sentado bem em cima de onde fica Belize, certo? Então, é essa região que é a região que os maias viviam. Então, do segundo parágrafo, está falando ali que a civilização maia ficou conhecida por desenvolver cidades super bem estruturadas, uma estrutura urbana bastante avançada, com diversos tipos de prédios, diversos edifícios e centros cerimoniais também. Esses edifícios todos, eles eram utilizados para o comércio e para rituais religiosos. Nessas cidades, quem governava era um líder religioso. E esse líder religioso, esse governante, era considerado um representante dos deuses. Então, cada cidade dos maias tinha o seu próprio governante, que era o líder religioso dessa cidade. Essas cidades eram independentes entre si. Ou seja, cada cidade tinha a sua própria lei, o seu próprio governante, o seu próprio exército. Então, essas cidades, elas eram o que a gente chama na história de cidades-estado. Já vamos conversar um pouquinho sobre esse conceito. Então, as mais famosas foram Tulum, que não está aí na nossa apostila, Palenque, que também não está o nome aí, Mayapán, Tikal e Chichén Itzá. Então, só mostrando uma fotinho para vocês, essa é uma maquete da cidade de Tikal, da cidade maia de Tikal. E esse templo, estão vendo esse templo aqui? Tem uma foto dele, aqui ele. Bonitão, né? Então, essa aqui é a cidade, é o sítio arqueológico, né? Essa cidade não tem mais gente morando lá. É um sítio arqueológico dos maias e fica na Guatemala. O sítio arqueológico de Palenque, esse aqui também é uma maquete de Palenque. Palenque fica no México. E Chichén Itzá também fica no México, na região de Cancún. Então, ó, aqui tem uma foto da apostila, essa aqui de cima é a foto da apostila. E essa aqui é uma foto que a prof tirou, consegui tirar com bem pouquinho a gente na frente, ó, bem legal. Essa pirâmide dos maias, aqui no topo, essa parte aqui de cima, tá vendo que tem umas janelinhas, umas portinhas ali? Ali ficava o templo religioso dos maias. Então, ali ficavam os sacerdotes, os rituais religiosos aconteciam ali, e os maias faziam sacrifícios humanos. E os sacrifícios humanos ocorriam na frente aqui desse templo. Essa aí também é Chichén Itzá, é um sítio arqueológico de Chichén Itzá, são outras fotos de outros lugares nessa cidade, nessa antiga cidade maia. O que é bacana nesse lugar é que eles gostavam muito de cobras, de serpentes e dragões. Então, todos os prédios são decorados com essas cabecinhas assim, ó, de cobras. Essas cobras, na verdade, elas são cobras que voam, tipo um dragão mesmo. É o deus Quetzalcoatl. Então, voltando para a nossa apostila, do lado da foto ali, que eu já mostrei para vocês, está o conceito de cidade-estado. Então, o que é isso, meus queridos? Uma cidade-estado é uma cidade que é completamente independente das outras. Ela não pertence a um país. Ela sozinha é como se fosse um país. Como assim, né? Essa cidade-estado, ela tem suas próprias leis, seus próprios costumes, seu próprio exército, seu próprio governo, seu próprio tudo. Só que é uma cidade só. Então, num país, existem várias cidades, certo? Se a gente pensar em Brasil como país, no Brasil não existem várias cidades? Então, uma cidade-estado é um país que só tem uma cidade, é só a cidade-estado.
É só, o país inteiro é só aquela cidadezinha. Vou dar um exemplo para vocês que talvez fique mais fácil. Já ouviram falar do Vaticano? O Vaticano é uma cidade-estado, né? O Vaticano é uma cidade-estado que fica dentro de Roma, que é outra cidade que pertence a um país chamado Itália. Mas o Vaticano mesmo é um país. Qual o tamanho desse país Vaticano? Só o tamanho da cidade do Vaticano, certo? Então, embaixo ali na página, tá falando a respeito do milho. Então, antes de falar o que está aí na apostila, eu quero contar de novo para vocês a história do deus Quetzalcoatl, aquela serpente que voa que eu acabei de falar para vocês. O deus Quetzalcoatl era um deus muito, muito, muito querido pelos maias. Ele foi tão querido pelos maias que ele foi adaptado pelos astecas mais tarde. Quando os astecas incorporam os maias no seu território, o deus Quetzalcoatl passa a fazer parte também do imaginário dos astecas. Então, existe uma lenda que o povo estava morrendo de fome. Estava uma seca muito grande, as pessoas estavam famintas, não conseguiam ter alimento. E o deus Quetzalcoatl voou até o sol. E ao voar até o sol, ele trouxe uma sementinha, uma gotinha de sol e ensinou os seres humanos a plantar. Queridos, o que é essa gotinha de sol? Era o milho. Se a gente pegar um grãozinho de milho, ele não parece uma gotinha amarela? Então, para os maias e para os astecas também, essa lenda ficou para os dois povos, para os astecas e para os maias, esse milho, que parece uma gotinha amarela, era uma gotinha de sol. E ao ser plantado, o milho, ele produz muito. É um alimento muito versátil, ele produz bastante, você pode fazer até 2 plantações de milho por ano. Então, a partir do momento que eles começaram a plantar o milho, nunca mais tiveram fome. Isso é interessante, né? Porque muitos pratos da culinária mexicana são à base de milho. Até hoje, os alimentos na Guatemala, em Belize, em Honduras e no México são à base de milho. E por causa dessa lenda que eu contei para vocês, como o milho é considerado uma gotinha de sol que foi trazida para a terra pelo deus Quetzalcoatl, o milho era um alimento sagrado. Então, existiam várias festas sagradas em torno do milho, existiam vários rituais sagrados em torno do grãozinho do milho, certo? Então, na nossa apostila está dizendo aí, ó, que além de praticarem o comércio nos centros cerimoniais, os maias se dedicavam ao cultivo de diversos produtos: algodão, mandioca, cacau e o milho. E o milho tinha destacada importância, pois não era somente comida, não era somente alimento, mas era também um elemento sagrado para os maias. E aí vamos lá para a página 290. Na página 290, lá no comecinho dela, está falando a respeito da cultura maia. Então, está dizendo assim, a civilização maia desenvolveu conhecimento nas mais diversas áreas: astronomia, matemática, arquitetura. Os conhecimentos na área da astronomia possibilitaram 2 tipos de calendários, isso aí a gente grifa, conforme está ali no exemplo. Então, esses 2 tipos de calendários, um deles era com base na rotação da Terra em torno do Sol e totalizava 365 dias. O outro calendário era apenas um calendário religioso, era um calendário das festas religiosas. E essas festas religiosas somadas todas, somava 260 dias. Nossa, mas não fica diferente os dias? Como é que isso pode? Queridos, nos dias que não tem festa religiosa, são os outros dias para formar os 365, certo? Né? Na continha matemática aí, dá 106 dias que não acontece, desculpa, 105 dias, perdão, 105 dias que não tem nenhuma religiosidade acontecendo, não tem nenhuma comemoração religiosa acontecendo,
certo? Dos outros dias do ano, todos os dias tinha algum tipo de comemoração ou algum tipo de ritual para ser feito, certo? Não significa que fosse feriado, não é isso, certo? Ok? Então, ó, nessa foto tem um calendário, esse calendário religioso, o calendário de 260 dias, que era dividido em 13 grupos, como se fossem 13 meses, de 20 dias cada um, ok? Aqui nessa imagem, tá um pouquinho ruim de ver, mas é o homem jogando o jogo de bola, que eu vou mostrar para vocês que jogo que é esse, certo? Então, além disso, os maias elaboraram também um sistema de numeração bem interessante que facilitou diversas atividades cotidianas, principalmente as administrativas e as comerciais. Esse sistema, os algarismos eram representados por meio de pontos e traços horizontais, e uma forma oval que parece uma conchinha, que era a representação do zero. Então, esse aqui é o calendário maia de 365 dias por ano. Aqui no meio tem um agricultor de milho, um plantador de milho, ele está segurando nas costas a colheita, né, para levantar, para levar a colheita embora. Esses símbolos aqui em volta, cada um desses símbolos é um período do ano. Então, sistema de escrita. Os maias desenvolveram um sistema de escrita formado por cerca de 800 sinais. Era uma escrita, então, ideográfica, porque cada símbolo podia representar um som, ou uma ideia, ou um objeto. Esses símbolos eram elaborados por escritores especializados, por escribas, e registravam os textos em coisa chamada de códices. O que é um códice? É um conjunto de folhas, tipo um livro, né? Conjunto de folhas que depois de toda desenhada, toda escrita, eram unidas por uma costura, ou seja, uma espécie de livro mesmo. Eles conheciam papel? Não, queridos, eles faziam uma espécie de papiro feita com folha de cactus, folha do cactus ágave. Então, além da função de comunicar, a escrita maia possuía um caráter sagrado. Por isso, os escribas dedicavam tempo para aprimorar suas mensagens por meio de símbolos ricamente adornados. Então, aí, o sistema de numeração, o 0 é essa conchinha, o 1 é um pontinho, o 2 é 2 pontinhos, o 3, o 4, o 5 é um traço. Aí, 5 mais 1, o traço mais uma bolinha, é o 6. 5 mais 2 é o 7. 5 mais 3, o 8. 5 mais 4 bolinhas é o 9. Agora você tem 5 mais 5, né? Então, é 2 tracinhos. E assim por diante, até ter 3 tracinhos, 15, 4 tracinhos, o 20. Já o sistema de escrita era bem mais complexo. Cada símbolo podia representar um objeto, ou um som, ou uma ideia. Então, eu estou colocando aqui para vocês um exemplo. Queridos, são 800 símbolos. Eu não consegui uma imagem que ficasse clara, que ficasse bem nítida para vocês enxergarem, com todos os 800 símbolos. Então, aqui é só um exemplo para vocês verificarem como é que esses símbolos são, certo? E aqui do lado tem um pingentezinho. Aqui do lado tem esse pingentezinho aqui, que está representando não letras, mas os sons das iniciais do nome da sua professora Tatiana. Esse é aquele pingentezinho que eu tô sempre com ele no meu pescoço, né? Então aqui é a inicial tá, a sílaba tá, aqui Zi, do meu sobrenome, e aqui Fê, do meu terceiro nome, certo? Do meu segundo sobrenome. Então, esse aqui é o meu pingentezinho em ideogramas, porque é uma escrita ideográfica, ideogramas
maias. Esse é o cacto ágave. É desse cacto que eles tiravam corante para tecidos, é desse cactus que eles tiravam fibra para fazer corda. Desse cactus também eles tiravam uma parte de dentro, uma parte maciazinha que tem dentro dessas folhas, que era alimento. E além disso, das fibras dessas folhas, eles também faziam uma espécie de papiro. E era nesse papiro que eles escreviam para montar depois um livro todo costurado. No calendário que tem a nossa apostila, aqui no centro do calendário tem um jogador de bola. Essa aqui é uma foto de um mexicano atual, descendente dos maias. Em muitos lugares a gente vê escrito que os maias sumiram, que os maias deixaram de existir. Isso é incorreto, queridos. Os maias continuaram existindo, porém eles foram assimilados pelo Império Azteca. Então, o que aconteceu? Historicamente, eles deixaram de construir cidades próprias, eles deixaram de ter uma estrutura política própria e eles deixaram de escrever os seus códices, porque eles foram incorporados pelos astecas. Então, se eles deixaram de produzir vestígios, eles deixaram de produzir fontes históricas. Então, a gente não ouve mais falar deles a partir do momento que eles foram incorporados pelos astecas. Então, muita gente diz que eles sumiram, mas eles não sumiram. Os descendentes deles ainda vivem lá no México. E hoje em dia, ocorre uma pesquisa muito bacana feita pela Universidade do México, junto a esses remanescentes, junto a esses descendentes dos maias. Eles ainda falam o idioma que era falado pelos maias antigamente, eles ainda utilizam as mesmas tradições de tingimento de roupa, de preparo de comida, de preparo de bebidas, de preparo daquele papiro que eu falei para vocês. Aquele pingentezinho que eu mostrei para vocês é feito lá perto de Chichén Itzá, numa comunidade de descendentes de maias. Então, esse rapaz que está mostrando aqui na foto, ele é um descendente de maia que treina o jogo da bola. Como é que era esse jogo da bola? Vamos fazer uma comparação com o futebol que fica mais fácil de explicar. Eu não sou professora de educação física, gente, então vocês me perdoem se eu falar alguma besteira. Mas era um jogo com bola e que tinha que jogar essa bola num aro, como se fosse um gol ou como se fosse um aro de basquete. Só que não podia colocar os pés nem as mãos nessa bola. Essa bola era jogada de um jogador para o outro, batendo ela com os quadris e com os ombros. Apenas isso, quadris e ombros. E tinham que jogar ela dentro desse aro. Como é que era o estádio onde esse jogo era realizado? Então tá aqui. Aqui o aro. Diferente do basquete, ele não é na horizontal, né? Ele é na vertical. Então, aqui o aro, eles tinham que jogar a bolinha tinha que passar por dentro desse buraquinho, certo? Aqui ficava a plateia, aqui em cima ficava a plateia assistindo, ali tem uma outra arquibancada que ficava a plateia assistindo, e os homens que jogavam ficavam aqui no meio, certo? Jogando aqui, batendo a bolinha com os ombros e com os quadris, para tirar ela lá em cima. Então, aqui uma outra imagem, um outro ângulo desse estádio de jogo da bola. Aqui o aro. E aqui em cima ficava o pessoal assistindo, aplaudindo e tudo mais. Isso aqui não é arquibancada. Olha como é que era o aro. Esse aqui é o aro desse jogo da bola. Aqui tá ele de lado para a gente ter uma ideia de dimensão. Essa mesa aqui tem mais ou menos uns 80 centímetros de altura. Então, esses aros, eles tinham mais ou menos 1 metro de altura. E aqui no meio é bem pequenininho. Era o tamanho exato de passar aquela bolinha. Vocês imaginam que não era fácil de fazer, né? Mas eles treinavam bastante para conseguir isso. Então, eu queria mostrar para vocês mais alguns ângulos, mais algumas coisas a respeito dos maias. Essa aí é uma pirâmide maia, é a pirâmide de Chichén Itzá. Então, eu já tinha falado para vocês, aqui em cima
ocorria os rituais religiosos, em todos aqueles 260 dias que tinha rituais religiosos, eles ocorriam aí, os sacerdotes se ocupavam disso, e era aqui em cima também, aqui na frente de todo mundo, que ocorriam, quando precisava fazer, né, os sacrifícios humanos. A serpente, o deus Quetzalcoatl. Essa serpente ela aparece em vários prédios das ruínas arqueológicas dos maias. Aqui um outro prédio, também piramidal, né, que tem outras serpentes esculpidas aqui. Uma série de colunas, possivelmente existia um teto aqui. Só que como ele devia ser feito de madeira ou de algum outro material que não sobreviveu ao tempo, ele não está mais ali, né? Não tem mais esse teto. Aqui em cima a mesma coisa, deveria ter algum teto ali que não existe mais. Essa é uma casinha. No sítio arqueológico de Xicarete, lá em Cancún, fica esse sítio arqueológico que era uma cidadezinha maia. Então essa aqui é uma casa de moradia. Então ali dentro tem uma estrutura que deveria ser a estrutura de mesa, a mesa para comer, para a família se reunir, e aqui é a porta, a parede da casa aqui, e a porta de entrada, com essa madeira para servir de lintel de entrada da porta. Aqui é uma casinha bem parecida com aquela, só que ela já foi toda reformada, restaurada, desculpa, né? A palavra certa é restaurada. Essa casinha aqui já foi toda restaurada, ó, a madeira aqui é toda esculpida, a parede está toda desenhadinha, porque ela foi colocada com revestimento de pedra. Então tá mais como se fosse quando as casinhas eram novas. A porta, tem uma porta de madeira aqui, fechando a entrada. E essa estrutura é bem legal. Os maias, para poder guerrear com as outras cidades, porque como eram cidades-estado, essas cidades faziam comércio entre si e guerreavam umas com as outras também. Então os maias construíam uma série de rios subterrâneos que corriam por baixo das suas cidades e ligavam até o mar. Então, esses rios subterrâneos, eles podiam fugir da cidade em caso de ataque, eles podiam fugir da cidade pelo rio subterrâneo e ir embora para o mar e poder sobreviver à cidade toda, em caso de ataque. Além disso, eles eram super higiênicos, diferente de outros povos que a gente estuda, né? Eles tinham banhos públicos e saunas, termas. Então, essa foto aqui é uma terma dessas. As pessoas colocavam aqui nesse centro pedras quentes, e sentavam aqui em volta para fazer uma espécie de sauna. Essa aqui é uma outra pirâmide. Essa a gente pode subir, as pirâmides de Chichén Itzá não podem subir, mas essa daí a gente pode subir. Fica lá em Xicarete também, naquele sítio arqueológico que eu falei para vocês. Essa figurinha aqui, essa pessoa esquisita aqui, é a professora de vocês. Então, essa é uma representação de um soldado maia. É um ator, né? É um descendente dos povos maias. Ele fala a língua dos maias, além do espanhol, né? Que é a língua oficial do México. E ele trabalha nesse lugar aí, nesse sítio arqueológico que é um parque temático. Então, ele está ali vestido de guerreiro maia. E aqui embaixo, estão vendo uma mãozinha? Uma mão de uma pessoa aqui? Aqui embaixo é o rio subterrâneo. Que eu falei para vocês, né? Aquele rio que as pessoas podiam fugir da cidade. E como é que era esse rio subterrâneo? Olha que bacana. Aqui é a entrada do rio, ele chega na superfície, né, para as pessoas poderem entrar, e depois ele é por baixo da terra, gente, com uma estrutura de pedra bem bacana. E aí a pergunta, se não existia luz elétrica, como é que eles enxergavam para onde eles estavam indo? De tempos em tempos, existia uma abertura no teto para a entrada de luz e de ar, para que ninguém morresse sufocado lá dentro nadando, certo? Então esses túneis eles são bem profundos, para você entrar neles você tem que saber nadar bem, né? Porque não dá pé mesmo. E ele é completamente escuro. Tem lugares que fica completamente escuro mesmo. Você tem que seguir o fluxo da água, ir nadando, que logo você chega num trecho que tem luz. Eu nem tenho foto dentro desses túneis,
porque na época eu não tinha uma máquina que tivesse a prova d'água, nem aquelas capinhas de celular e tal. Então eu não tenho foto lá dentro, eu tenho foto no outro túnel que eu vou mostrar para vocês. Então, ó, pessoal nadando, nenhum desses é a prof, tá? Esse aqui é um outro pessoal que eu só tirei foto para poder mostrar, ó, o túnel subterrâneo, que legal. Aqui é uma parte que é aberta ainda, e eles estão indo ali pro fundo, ó, para baixo da pedra, para baixo da rocha, uma parte que é completamente escura. E essa aqui é a chegada no mar. Quando a gente vai nadando, né, depois nadando, 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 chega um momento que você chega no mar. E aí essa é a saída para o mar. E quando a gente chega no mar, tem um piscinão, que é esse piscinão aí que tá a professora ali toda alegre, ó. Né? Conseguiu nadar tudo isso, certo? Tem a saída no mar. E o túnel, olha só as aberturas de luz. Esse aí é um túnel seco, não é na água, então por isso que eu consegui fotografar direitinho, né? Existiam túneis também de fuga no seco, né? Na terra. Então essa aqui é a entrada de ar, que eu falei para vocês, a entrada de luz e de ar. E o túnel como é que é? Muito parecido com o túnel subterrâneo de rio, só que aqui é seco, é terra normal, é cavado na rocha isso aqui. E as mocinhas maias, como é que era a roupa tradicional delas? Então, elas usavam uma espécie de camisolão, nessa roupa tradicional, usavam pinturas no rosto para as festas religiosas. Então tá essa moça aqui, essa outra senhora aqui também representando as roupas que as mulheres maias usavam. Essa senhora aqui não é maia, certo? Essa senhora aqui é a minha mãe. E é isso, meus queridos. Eu me despeço deixando aqui para vocês uma foto da professora Tati junto com o deus da chuva, dos trovões, o Tlaloc. O Tlaloc é tipo como se fosse um Thor dos maias. Ele é o deus da chuva, dos trovões, das tempestades. É ele que irrigava a terra em épocas de seca. Era um deus agrário, um deus bem querido pelos maias. É claro que esse aqui não é ele mesmo, né? Óbvio, é uma mitologia. É um ator vestido de Tlaloc que tá ali para as pessoas tirarem foto. A foto ficou meio esquisitinha porque já estava de noite, tinha pouca luz, né? Mas eu me despeço deixando essa imagem aí para dizer para vocês que os maias eram politeístas, assim como outros povos que a gente está estudando, certo? Qualquer dúvida, mandem para mim lá no mural, ok? Um beijo, queridos, até mais!